Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away the sound in your Fala, sobrevivente, como você está? Tudo bem? RB na área, espero que esteja tudo bem aí. Bom, pessoal, vamos que vamos. Vamos começar aqui, ó, com um guia, ok? Um guia de personagem. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Takarashi, nosso querido Sumotori, né? E a ideia aqui é trazer, né, fazer uma apresentação do personagem. A gente falar um pouquinho sobre os golpes essenciais, que são aqueles golpes que eles têm uma execução rápida, que eles vão tirar você aí do aperto quando estiver sob pressão. Então são golpes que eu já chamo de essenciais porque fazem toda a diferença. Vamos também falar um pouquinho de golpes arremessos que são importantes, que tem aí, que compõem o hall de golpes do personagem e podem apoiar vocês aí num mindset de jogo legal, tá? E por fim falar um pouquinho de combos, né? Então trazer algumas demonstrações de combo, explicar um pouquinho como que funciona aí as características de combo com o personagem. Na verdade não é um vídeo combo, tá? O foco não é mostrar, mas o foco é mostrar alguns combos aí de níveis de dificuldades diferentes, e o céu é o limite depois para vocês poderem treinar, enfim. Mas com os toques que eu vou dar aqui, tá? Vai ficar muito mais fácil para você poder jogar com o personagem, ok? Bom, como eu falei, né, o Taka ele é um lutador de sumô, é uma luta muito nichada, né, é muito específica, essa luta do Japão. E aí a gente teve há pouco tempo uma pesquisa que a SEGA até colocou no site dela, vou deixar mostrando na tela aí, que mostra, né, o quanto os personagens eram selecionáveis, né, aí no jogo Virtua. E o Taka, ele infelizmente ele ficou na última colocação, né, é uma pena tal, mas assim, é normal. É um personagem muito poderoso, carismático, mas o estilo de jogo, a dificuldade de se jogar, ela acaba aí tendo aí ela acaba pesando um pouco, tá? Até eu queria deixar claro essa questão de dificuldade. Se você for no site da SEGA ou procurar tutoriais, você vai ver que o Taka é considerado um personagem para jogadores iniciantes. E aí você vai falar assim, pô, RB, mas como assim? Você está falando que é difícil jogar com ele e o cara é um personagem para iniciante? É que essa classificação que a SEGA faz, ela é puramente focada na curva de aprendizado que você precisa para dominar um personagem. Quando ela fala iniciante, ela quer dizer o quê? Que o Taka, ele realmente tem movimentos muito fáceis de você desferir, combos muito fáceis, ele não tem muita complicação para você jogar com ele. Então a curva de aprendizado ela é rápida. Diferente, por exemplo, de um Shun, né, que seria o velhinho pingaiada, que ele, para ter 100% de aproveitamento, ele tem que tomar várias pingas, entendeu? E tomar pinga durante um combate não é uma coisa tão fácil, porque você tá lutando e tem uma animação para ele tomar lá as goladas dele, né? Então é muito mais complexo. Além de ter golpes que exigem times perfeitos, além de ter golpes que exigem situações específicas, então o Shun ele é considerado, né, um personagem avançado por conta da questão da curva de aprendizado, que ela é mais longa, tá? Mas quando a gente fala de combate, ou seja, de realmente fazer aí o combate, tá ok? A gente tem aí o Taka como um personagem que você vai aprender rápido, mas automaticamente quando você estiver enfrentando personagens que dão uma expressão, personagens que são rápidos, pode ser que você acabe falhando miseravelmente e fique chateado com o personagem, porque esse é o ponto que mais desafiador do Taka, é realmente os combates corpo a corpo com personagens que são rápidos, tá? Então o intuito desse tutorial também é trazer um pouquinho disso.
não é? Então assim, tem que ficar muito claro, né? Porque é curva de aprendizado, ou seja, o time que você leva para poder aprender e o que realmente é aí uma jogabilidade mais desafiadora. E a jogabilidade do Taka, em certas situações, ela é muito desafiadora aí com alguns personagens aí que você vai jogar contra, tá? Com alguns adversários. Bom, Sumo, a gente tem, acho que o maior representante do Sumo é o E-Honda, o E-Honda do Street Fighter, adoro jogar com ele, sempre joguei, gosto demais. Só que, logicamente, o Street Fighter não tem uma pegada de simulador, de luta, de realidade, por isso que o E-Honda ele acaba atravessando a tela de um lado para o outro, né? E fazendo aí movimentos aí de dar peitadas aí voando 2-3 metros de altura, tá? Então isso a gente não vai ter aqui no Taka, né? Porque aqui, como é um outro jogo, é um simulador de combate, o Taka aqui ele é muito fiel aos movimentos de Sumo, tá? Então isso é bem legal, como todos os outros personagens também têm a sua fidelidade ao estilo de arte marcial, mas é bem diferenciado. Então o Taka realmente, na minha opinião, né, no tocante aí a ser um jogador, né, um player que faz o estilo Sumo, ele é o mais completo aí, o mais realista possível, tá? Então isso é bem legal. Bom, feito isso, jogo com o Taka desde o Virtua Fighter 3, quando ele foi introduzido, né? A SEGA sempre disse que no Virtua Fighter 1 ou 2 não se tinha tecnologia para introduzir um personagem tão grande como ele, com físicas muito específicas como ele tem, a gente vai ver. Mas aí com a Model 3, que era um monstro de placa de arcade, né? Conseguiu fazer a introdução do Taka, e na época também a Oi também entrou aí no hall de personagens, se eu não estou enganado, enfim, mas eu sei que o Taka estava lá e eu jogava, né, com o Taka, não era o meu personagem principal, jogava mais com o Wolf, mas eu jogava também com ele, achava muito legal. Sempre gostei mais de jogar com personagens pesados, personagens de agarrão, mas quando a gente fala aqui, por exemplo, no Virtua Revo, de você jogar com o Jeffrey ou você jogar com o Wolf, quando você vai jogar com o Taka, é totalmente, mas totalmente diferente, entendeu? Tipo assim, se apanha, você sofre, tá? Porque realmente ele é um personagem bem diferenciado e tem aí as particularidades dele, beleza? Bom, vamos então dar sequência, pessoal, e vamos começar a falar um pouquinho sobre aí os golpes essenciais, tá? Que são aqueles golpes que você precisa ter aí no seu mindset, você precisa lembrar deles, porque eles vão realmente salvar você quando você estiver sob pressão, ou mesmo quando você quiser aí fazer um ataque rápido, um ataque que vai vencer aí os quadros do seu adversário. Enfim, são golpes que são os melhores golpes para todas as situações, para você realmente poder surpreender aí o seu adversário, tá? Bom, vamos lá, falando aqui do Taka, na minha opinião, melhor golpe dele, o melhor golpe dele, tá? É esse aqui, ó, para baixo e soco, tá ok? O para baixo e soco dele, ele é, na minha opinião, o melhor golpe. Por quê? Porque ele consegue travar aí várias sequências, né? Ele consegue parar várias sequências do seu adversário, a pressão do seu adversário, tá ok? Então você vai usar muito para baixo soco, com certeza, tá? Ele tem uma distância bacana também para acertar, então você consegue acertar com uma distância até interessante, ó. Tá vendo? Quando as mãos estão quase se tocando, né? Você tem aí o acerto, tá ok? E com esse movimento você vai parar vários outros movimentos aí do seu oponente. É lógico que você tem que ficar bem atento, porque você também não pode só ficar, né, fazendo aí o baixo soco, porque se o seu adversário ele perceber, ele vai esquivar, ou ele vai dar um ataque pulado aí, né, pulando tal, enfim, ou um ataque médio e vai acabar te atingindo. Mas funciona muito bem na hora do aperto, tá ok? E ele consegue manter uma distância aí do oponente quando a gente faz esse movimento, tá? Então, para baixo soco é um golpe que eu indico que vocês tenham aí no escopo de vocês, porque é muito importante. Outro golpe também que é muito importante é o golpe o quê? Que é simplesmente o soco, tá? Então aí neutro e o soco. O soco neutro dele, ele sempre faz o quê? Ele dá uma caminhada, tá? Então ele consegue chegar, ele tem uma distância maior que ele consegue acertar o adversário, ó. Você vê que a gente está com uma distância bem bacana, ó, e ele consegue chegar, ó. Por quê? Porque ele caminha para fazer esse soco aqui, tá?
Qual que é um pouco a dificuldade do soco alto? Tem muitos players que eles vão ficar, principalmente quando estão lutando com o Taka, defendendo aí agachado, né, para evitar os movimentos baixos e tal. Ou eles vão até defender os primeiros socos que você for fazer uma sequência, mas depois eles automaticamente vão abaixar e vão dar um counter, como eu falei para vocês, tá? Então assim, é muito importante o soco alto. Você vê que a execução é de 12, mas ele tem uma vantagem de 2, né? Quando a gente olha para o soco agachado, a execução também é de 12, mas tem uma vantagem de menos 5, ok? Então você fica mais em desvantagem, mas fique atento porque ele pode ser facilmente evitado agachando aí, o personagem agachando, tá? Ele pode ser facilmente evitado, mas é um ataque rápido que pode te ajudar na hora que você estiver sob pressão, para você também poder parar o ataque do seu adversário. Perfeito? Show de bola. Um outro ataque que eu também quero mostrar aqui é um ataque médio. Então a gente já viu até agora ataque baixo, ataque alto, né? A gente viu que o alto tem realmente ele percorre uma distância muito grande, e o ataque médio, ele é para frente e soco, ó, que ele é um elbow, tá vendo? É como se fosse uma cotovelada, ó, e ele pega médio, tá? E assim, Virtua Fighter, os ataques baixos e médios, eles são muito importantes. Na verdade, os médios são os mais importantes de todos. Por quê? Porque em Virtua Fighter, se você estiver agachado e você receber um ataque médio, você vai tomar dano. E se você estiver agachado, e mesmo que você estiver apertando o botão de defesa, você também vai levar dano, tá? Então o médio, ele serve muitas vezes para quebrar essa guarda baixa, né, essa defesa baixa, ou mesmo simplesmente aqueles personagens que estão aí agachados, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque eles fazem um diferencial, tá? Esse ataque aqui, ó, ele é um ataque que também ele tem 14 de execução, tá? Então o soco tem 12, né? Soco alto e baixo, e o elbow aí para frente soco, que seria o nosso médio, tem 14, então ele tem um pouquinho mais aí de execução. Mas esse 14 você pode transformar ele aí em uma quantidade de frame muito menor, através da utilização do buffer, tá? Se você não viu os tutoriais base, então assista por favor, porque lá a gente fala bastante, eu falo bastante do buffer, o que seria o buffer e tal. Mas vamos colocar aqui numa configuração, tá? Onde eu vou falar para a Oi, a hora que eu atingir ela com o movimento, ela vai me dar aí um soco alto para poder revidar, ok? Mas eu consigo parar ela com outro soco. Se eu estou sendo o primeiro a socar, eu não consigo pará-la aí com outro soco alto, porque o soco dela está em vantagem. Mas um médio, tá? O elbow aqui, o médio, eu consigo fazer isso, ok? E vamos fazer um teste aqui, eu vou tentar fazer. Tomei. Por que eu tomei? Porque esse elbow aqui, ó, ele tem 14 quadros de execução. Se eu utilizar, como eu não estou utilizando a técnica do buffer, o soco dela acaba sendo mais rápido que o meu elbow, tá? Então eu acabo tomando esse golpe aqui. Qual que é a estratégia para você poder usar o buffer? Assim que você der o soco, ok? Você já mantém para frente, ok? O seu controle, e já aperta o soco para dar o elbow. Com isso você vai o que? Você vai economizar certos frames e você vai conseguir fazer esse elbow que é 14 ficar com menos quadros e você atingir ela aí com 2 ataques seguidos, né? Que seria o soco que ela, na verdade, com um ataque, que seria o soco que ela defendeu e depois o elbow. Vamos testar aqui para ver como é que funciona. Perfeito? Pegaram aí, ó. É difícil para vocês verem aqui, né, através aí do vídeo, mas treinem isso, tá? O segredo, então, depois que você socou, você já deixa para frente e vai apertando o soco, ok? Opa, errei aqui, ó. Perfeito? Então, esse movimento é importantíssimo, tá? Aguardem aí, que é o para frente e soco, que é esse elbow médio, tá? Você vai usar bastante esse movimento. Show de bola? Vamos continuar. Outro ataque que ele é bem importante, ele é bem rápido também, tá? É o 2 para frente e soco, tá ok? Ó, ele é um ataque que vai pegar médio, ele tem 14 aí de execução, tá ok? Então é um ataque rápido,
ok? E depois, quando ele acerta, ele manda para o alto, tá? E isso vai dar o quê? Vai dar condições de você fazer mais acertos aí no seu oponente, tá? Então, 2 para frente e soco é um golpe bem diferencial, que tem uma quantidade de quadros boa, é um golpe médio e ele vai ajudar aí na hora que você tiver sob pressão. Inclusive, ele até coloca um pouquinho, né, para trás aí o oponente, ele tem um alcance bem bacana, ó. Você consegue ter um alcance bem legal com ele, ok? O que é importante também. Bom, outro ataque muito importante que o Taka tem, e é um ataque excelente para quando você está bem próximo aí do seu oponente, tá? É um contra-ataque legal para você fazer, é simplesmente o PK, tá? O PK, o punch, né? E o kick, ou soco, e o chute, tá ok? Ele vai fazer isso aqui, ó, é a famosa cabeçada dele. Essa cabeçada é importante por quê? Porque ela não permite, né, que o oponente consiga levantar rapidamente, tá? Então isso você tem aí um intervalo de tempo onde você consegue fazer mais golpes. E ela tem uma execução, tá? Uma execução bem rápida. Então realmente tem um dano bacana e uma execução legal e vai evitar que o seu oponente ele possa levantando, e você pode fazer combos, né? A partir do momento que você faz aí a cabeçada, beleza? Ok? Então a cabeçada ela vai ter uma execução de 15, né, quando ela está defendida, e uma vantagem aí de -8, que é até uma vantagem bacana. Ela consegue jogar um pouquinho o personagem para trás, tá? Além de ser uma iniciadora de combo, tá? Então, soco e chute, ou PK, parado, sem você precisar mexer em nada do controle, é excelente, porque você pode aí, vai poder te ajudar a quebrar aí uma sequência de combos, tá? Ou mesmo surpreender aí o adversário com um golpe que é bem rápido, ok? E que vale muito a pena, perfeito? Vamos lá. Outro movimento aqui que é importante, tá? Ele também é um movimento rápido, e ele é um movimento que ele pega, ó, ele tem propriedades EX, ou seja, ele tem propriedades de se pegar em counter e mandar para o alto, tá? Ele tem uma execução de 16, então é um pouquinho mais demorado que a cabeçada, mas também é uma execução legal, tá? E o mais importante, o primeiro hit, ele é um hit médio, tá? Ou seja, ele é um hit médio que, como eu falei para vocês, em counter vai ter efeitos especiais, e o segundo hit também é um hit médio. E é um movimento que você pode surpreender o seu adversário. Você pode tanto fazer aí os 2 hits, e de repente no segundo hit ele vai tentar te tacar e ele vai ser aí nocauteado, tá? Como você pode também só fazer um hit e depois agarrar, tá? Então assim, é importante, e é um movimento que, por começar aí num médio EX, vai fazer toda a diferença, tá? E depois dá para você aplicar vários combos aí no personagem depois que você fizer esse acerto, beleza? Ok? Então é um movimento bem interessante, tá? Para trás aí, soco e chute, tá? É um hit. Se você quiser seguir com outro hit, você aperta o soco de novo, tá? Então veja que você tem várias opções aqui que você pode até causar aí uma confusão no seu adversário, beleza? Show de bola, vamos continuar aqui. Outro movimento interessante é o pra frente, tá? E PK, que é esse movimento aqui, ó. Tá? Ele também tem uma execução de 16, a exemplo do outro, só que ele tem uma vantagem menor, então ele tem uma vantagem aí melhor para você estar fazendo. Esse movimento para frente e o soco e o chute, tá? Ele é um movimento sequencial. O primeiro hit você pode parar aqui, como você pode dar um segundo hit apertando mais uma vez o soco, ok? E você pode dar o terceiro item apertando 2 vezes o soco, tá, ok? Que é a empurrada, que é muito útil em combos. E mesmo esquema. Então você pode realmente fazer 1, fazer 2 e fazer os 3 aí, e fazer também um jogo para enganar o adversário. E o importante que todos os hits são médios, ou seja, qualquer vacilo dele de não defender ou tentar defender agachado, ele vai, ou ficar só agachado, ele vai tomar esse golpe, tá? Esse combo. Então é importante que você fique atento a isso, tá ok? Outro movimento que eu também gosto bastante é diagonal para frente, soco e chute, que é esse empurrão aqui, ó. O empurrão ele também tem uma execução de 6, tá? Como a gente viu no movimento anterior. E ele deixa um pouquinho menos aí você com vantagem, porque ele deixa com -8, tá? Mas ele é um golpe médio, ó.
e que tem aí um atingimento muito forte, e inclusive ele dá aí um efeito que ele empurra, né, o seu personagem para trás. Então se o seu personagem estiver defendendo, tá? Estiver defendendo no canto do ringue e você conseguir acertar a defesa dele, tá? É bem capaz de você empurrar ele para fora. Por fim, outro movimento que eu gosto bastante, que é um movimento que você muitas vezes acaba enganando o seu personagem, o seu adversário, desculpa, ele é o que? Você vai iniciar esse movimento fazendo aí a guarda e o kick, ou o chute e a guarda, tá? É esse movimento aqui, ó, é uma barrigada, ele faz aí a troca da perna, né? Vejam que ela tem também quando existe a defesa, ela também joga para trás, tá? Então você também vai empurrando o seu adversário para trás, ok? E ele tem aí uma execução de 17. Após a execução, você pode parar por aqui, como você também pode apertar um soco para ter um segundo hit, tá? E esse segundo hit, ele é nocauteador, ou seja, se ele pegar, ele vai causar um nocaute. Logicamente, se for defendido, né, você vai ficar com menos 15 aí de vantagem, você vai dançar, vai tomar um belo combo, tá? Mas você pode muitas vezes enganar com esse movimento, né? Então você pode simplesmente fazer o movimento e já seguir com arremesso, tá? Então aí o céu é o limite. Ou você pode fazer o movimento e seguir com um soco, que de repente você meio que fez o seu adversário achar que você ia seguir com arremesso, e aí o segundo você nocauteia e é uma porta aberta para você poder fazer combos, tá? Então é um movimento bem interessante também. O segundo tapa, ele nocauteia, tá? E uma coisa é certeza, se o personagem ele tomou o primeiro golpe ou ele defendeu o primeiro e você entrou na sequência, dificilmente ele não vai conseguir, seja defender o tapa ou seja tomar o segundo golpe, que é o tapa, tá? E depois do tapa você tem várias ações para você poder fazer aí, para poder fazer combos, tá? Então isso é muito importante, ó. Você tem vários tipos de ação que você pode fazer, ok? E fazer combos devastadores, tá? Então a barrigada com o soco, ela é bem interessante, tá? Vale bem a pena aí você praticar e poder enganar aí o seu adversário, tá? Fique atento com esse movimento, perfeito? Que é esse movimento aqui, ó, que é o diagonal e o soco. Então, diagonal para baixo e o soco é esse movimento que ele dá, ok? Esse movimento, ele pode ser seguido de outro movimento, tá? O que você precisa fazer é realmente engatá-lo, ok? No momento exato que o Taka, ele acerta o rosto do personagem, e como que eu gosto de saber esse movimento exato, esse momento exato? Eu gosto muito do som. Então eu percebo o som e a animação. E após isso, eu posso fazer o quê? O agarrão, tá? Ou seja, o soco e a guarda no exato momento que a mão do Taka, ó, ela atinge aí o peito do adversário, né? Porque é um golpe médio e tal. Não é alto, é um golpe médio. E isso também ajuda, porque também é um golpe médio, não é? Ó, é uma sequência de 60 de dano, tá? 2 hits, ok? E você vai treinando aí, porque você logicamente que pode fazer e fazer errado, enfim, é normal errar no começo. Mas depois, com o tempo, você vai aprendendo, ó, o time certo de fazer, tá ok? E se você conseguir conectar, você vai realmente ter aí, ó, 60 de dano. É importante salientar que se o personagem defender, tá? Você não consegue seguir para o arremesso, ok? É somente se o personagem ele tomar o golpe, né? O seu adversário tomar o golpe, que aí você pode seguir para o arremesso, tá ok? E mesmo que você não consiga acertar o arremesso, você acerta um golpe que tem um dano bacana, né? Que tem um dano legal e que vai com certeza te ajudar aí a drenar a vida do seu adversário, tá? Então é bem importante aí para você conhecer, ok? Esses são os golpes, pessoal, que eu mais gosto de ter aqui, ok? No meu hall de golpes do Taka, porque são golpes que vão ajudar vocês quando vocês estiverem com muita pressão. É uma seleção de golpes que tem os menores quadros de animação dele para execução, tá? Tem muitas manhas que você pode estar utilizando, então depois de um elbow, aí você pode estar fazendo aí um arremesso, você pode estar seguindo com outro golpe, entendeu? Então tudo isso é com arremesso, com outro movimento e tal, então tudo isso é muito importante.
Então pratiquem, entendam aí, utilizem o buffer, né, que vocês já aprenderam quando for fazer o elbow, tá, para vocês poderem ter sempre vantagem. E fiquem muito atentos porque personagens rápidos, eles vão pressionar o Taka demais, tá, com combate corpo a corpo muito próximo. E aí a saída para isso é estar utilizando aí um desses golpes, ou um mix desses golpes que eu acabei de mostrar para vocês, que são os golpes essenciais aí do personagem, beleza? Bom, é isso aí, sobrevivente. Finalizamos aqui a primeira parte do tutorial do Taka, tá? Então esse tutorial a gente abordou a apresentação geral do personagem, curiosidades, enfim, um pouquinho aí da minha experiência com o personagem e os golpes essenciais, que são os golpes que você vai precisar para poder se dar bem aí nos momentos de pressão ou nos momentos que você precisar fazer uma inversão, enfim. Então é muito importante, tá, esse conjunto para que você tenha aí um diferencial de jogo e possa aí, né, ter a sua curva de aprendizado de uma forma muito mais rápida com o personagem, tá? Bom, te espero para o próximo tutorial para a gente finalizar. A gente vai falar no próximo tutorial de Mindset e estratégia, tá? E aí eu vou trazer aqui outros golpes, movimentações, arremessos, enfim, aquilo que eu entendo que é importante para você conhecer com o personagem, e também aí a questão dos combos, tá? Então mostrar como que funciona basicamente aí os combos, né? Combos mais simples, intermediários, avançados, e que você possa entender aí toda a estrutura para poder se dar bem aí também, para tirar bastante life aí do seu adversário, beleza? Então, show de bola, vamos que vamos, e um forte abraço para vocês aí, valeu, gente! Do you feel, no matter where you are, even if you're on a distant star, it'll reach you without fail, wake you up, no matter who you are, our spirit will not fade, washing away